lembrança, obrigado. Obrigadão. Então, vamos lá. Emocionado, vamos dar início. Muito boa noite, estamos dando início às nossas reuniões acadêmicas da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Londrina. Nesta oportunidade inaugural, estamos diante da nossa querida professora de todos nós, professora Cláudia Lima Marques. As reuniões acadêmicas, elas fazem parte do nosso objetivo de valorização da advocacia consumerista e do fortalecimento do direito do consumidor. Nesse instante, a professora Cláudia Lima Marques, estão conosco, professor, uma série de cursos de direito de Londrina e região. O professor Anderson de Azevedo, vice-presidente da comissão, teve a iniciativa de convidar instituições de ensino para transmitirem essa reunião, que seria uma reunião apenas para a comissão, mas para as universidades de Londrina e região da OAB Londrina. Então, nesse instante, estamos aqui com alunos da UEL, da Unifil, da FACAR, das faculdades de Londrina, enfim, com uma aproximação importante e necessária entre a OAB e as universidades, o que somente é possível pelo apoio, confiança e incentivo da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela advogada vice-presidente da OAB Londrina, Sânia Stefani, a quem agradeço e a quem passo a palavra. Doutora Sânia. Boa noite a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui participando dessa palestra tão importante, doutora Cláudia Lima Marques, que nos brinda com esse presente, doutora Cláudia, porque realmente é um presente. Nós vamos sair daqui muito mais enriquecidos num tema tão importante e não tenho dúvidas que vai ser uma palestra que todos nós vamos lembrar, nós, advogados e advogadas, os estudantes de direito, o doutor Anderson também tão gentilmente abriu as portas para os estudantes já para entender a importância do tema. Também gostaria de agradecer a presença dos meus colegas da diretoria, estou vendo aqui o doutor Mancini, doutora Caroline Tom, estamos aqui, doutor Flávio, doutor Anderson, doutora Bianca, que são os coordenadores da comissão, justamente para demonstrar o apoio que a comissão tem e as comissões todas têm, e sempre que possível nós gostaríamos de participar, pela importância das palestras e dos temas abordados e pela vontade, disposição e interesse de vocês em nos trazer matérias tão ricas e que vão nos acrescentar sempre a cada dia. Então, brevemente, essas são minhas palavras, eu agradeço e já devolvo para o doutor Flávio a palavra. Obrigada. Muito obrigado, doutora. O apoio da diretoria é sentido e sem a diretoria não estaríamos aqui. Quero registrar a presença do doutor André Proença, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro, a presença do presidente nacional do Brasilcom, amigo querido, combativo, membro do Ministério Público, Fernando Martins, presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, aliás, que mais uma vez vai estar conosco no simpósio do segundo semestre, simpósio de Direito do Consumidor, em setembro desse ano. Contaremos com o apoio do nosso Brasilcom, querido Brasilcom. Obrigado, doutor Fernando, pela presença. Agradecer a presença, eu ia agradecer a presença antes de admitir aqui, então daqui a pouco a gente agradece mais uma presença. Agradecer a presença do doutor Antônio F., uma honra tê-lo conosco. Muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos F., muito obrigado pela presença. Quero registrar o gentil ofício de agradecimento do presidente do Conselho Nacional da OAB, doutor Beto Simonetti, nos fez o ofício agradecendo pelo convite a ter ele enviado. Agradecer a divulgação na Universidade de Coimbra. Nosso evento foi para Terras Lusitanas, professora Cláudia. O Centro de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que a professora Cláudia também dá aula, fez a divulgação para os seus alunos, para os seus ex-alunos, na pessoa da doutora Sandra Passinhas, agradeço demais, e também já comunicando, doutora Sandra Stefani, que o Centro de Direito do Consumo da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fará parte e já aceitou apoiar institucionalmente o nosso evento, simpósio do segundo semestre. Então, também estaremos presentes em Portugal e com palestrantes na grande Universidade de Coimbra. No mesmo sentido, registrar a gratidão ao Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, na pessoa do presidente Nelson Rosenwald, que também aceitou fazer parceria com o nosso simpósio ano que vem, no segundo semestre, além de também, como a professora Cláudia Lima Marques aceitou vir, então fica fácil outros convidados aceitarem. Então, para o segundo semestre, teremos
o Dr. Nelson Rosenwald, teremos a doutora Sandra Passinhas, o Dr. Bruno Mirage, entre tantos outros nomes, Fernando Martins, entre tantos outros nomes que farão parte da nossa reunião acadêmica e também do nosso simpósio. Professora Cláudia Lima Marques, antes de apresentá-la, quero agradecer profundamente. A senhora é sempre generosa e gentil, sempre nos estendendo a mão, não a nós, mas de tantos quantos chegam até a senhora, e a senhora sempre está pronta para compartilhar conhecimento. Fui visitar o seu currículo Lattes e falei, nossa, quantos livros ela tem publicado? Eu achava que eu conhecia alguns livros, mas eu conheço muito pouco. Porque a senhora tem 111 livros publicados. De capítulos de livros, são 111 livros em autoria e coautoria, mais 195 capítulos de livros. Então, essa produção tão fantástica que nos brinda e que fica para a eternidade, nós só podemos agradecer, né? Mas eu preciso ainda assim fazer uma breve leitura do seu currículo, peço licença. A professora Cláudia Lima Marques possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela amada Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, mestrado pela Universidade de Tübingen, me perdoe, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Heidelberg, ela é diretora, a primeira mulher diretora da Faculdade de Direito da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professora titular também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora permanente da graduação e do programa de pós-graduação em Direito da URGS, relatora geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, de onde saiu o projeto e agora a lei do superagendamento, a lei que nós aqui estamos apelidando, né, e vários juristas estão apelidando de Lei Cláudia Lima Marques. Presidente do Comitê de Proteção Internacional do Consumidor, da ILA, International Law Association, Londres, membro da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas, com sede em Berlim, da ILA Branch Brasil, ex-presidente da Associação Americana de Direito Internacional Privado, ASADIP, Assunção, e do Instituto Brasileiro de Política, ex-presidente também do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, é a coordenadora da Revista de Direito do Consumidor, a RDC, publicada pela Brasilcom e pela RT, Qualis A2, líder do grupo de pesquisa CNPq Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, coordenadora brasileira da Rede Alemanha-Brasil de Pesquisas em Direito do Consumidor, CAPES, da DAAD CAPES, professora da Academia de Direito Internacional de Haia, em 2009, árbitra do Mercosul e jurista colaboradora da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, também essa representação na OEA e na Conferência de Haia também. Tem experiência na área de direito do consumidor, Mercosul, direito privado, proteção dos vulneráveis e direito internacional público e privado. Ela é bolsista produtividade 1A do CNPq. Professora, estamos aqui para aprender. A palavra é sua e a gratidão é nossa. Muito obrigado, querido professor, doutor Flávio Caetano. É uma grande honra estar aqui, aceitar esse convite dessa belíssima iniciativa, que eu parabenizo fortemente, da OAB Londrina, e de fazer esses encontros acadêmicos, né? Vejo que várias universidades estão aqui reunidas com os colegas advogados de escola, vejo aqui o professor Oscar Prux, nosso grande pioneiro da defesa do consumidor, a professora Andressa Jarletti, o professor Carlos Effen, e o nosso querido presidente do Brasilcom, que eu também saúdo, professor Fernando Martins. Queria saudar de forma especial essa união entre a academia e a Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Sânia Stefânia, não é? Que nos lidera aqui também. Muito bonito ser uma mulher, viu? Parabéns pela conquista, né? Nós aqui com a professora Cleia Carpe sempre estamos felizes quando há uma presença e liderança feminina, né? Então, parabéns também à OAB Londrina. Vejo grandes amigos, aqui foram mencionados vários colegas que farão palestra, vejo o doutor André Proença, também um líder, né? E tantos outros amigos que nos acompanham. Eu preparei esta palestra para comemorarmos amanhã o Dia Internacional do Consumidor.
Achei que era esse o mote, não é, da nossa reunião, claro que é uma primeira reunião, não é, e o tema é o superendividamento e o papel da advocacia. Vamos dizer, nessa fase da lei, né, nós tivemos duas fases. A primeira fase é a fase de gestação, vamos dizer assim, da lei, né, e essa fase que nós vemos agora, da Lei 14.181, de 2021, né, depois de 6 meses da sua entrada em vigor, né, mais de 6 meses até agora, essa fase é da execução, de colocar, vamos dizer, o bloco na rua, né? De fazer a diferença, de utilizar a lei. Né? Se a advocacia for muito importante na fase de formação, na fase, vamos dizer, da pressão, e nesse sentido faço uma homenagem ao doutor Beto Simonetti, né? Que nos acompanhou também, né? Muitas vezes na nossa Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, foi ele, né? Na época eu acho que ele era tesoureiro da ordem, né? Foi ele que nos ajudou a pedir para deputados, senadores, né, que aprovassem esta lei. Agora está aprovada, né? Então nós passamos para esta outra fase, que é uma fase que, em inglês, eles chamam de enforcement, né? Eu gosto dessa palavra, enforcement, porque tem ali a força, né, force, e tem ali a ideia de aquela força modificando a realidade. E a tradução seria executabilidade. Mas executabilidade não tem a mesma ideia de enforcement, né? É uma coisa que é quase como se fosse uma modificação da realidade pela força do direito, pela força da lei, né? A lei modificando a sociedade, melhorando as práticas de crédito, chamado crédito responsável, né? Chamada prevenção do superendividamento, todo um capítulo novo que entrou no Código de Defesa do Consumidor, e a segunda parte da lei, a segunda parte desse enforcement, né, é processual civil, isto é, são os meios e instrumentos que foram colocados à disposição da advocacia, de todos, né, para realizar o que a lei chama de tratamento do superendividamento. Bem, como é que nós vamos dividir, né, essa palestra? Né? Eu sempre tenho um mote, que acho que é bem útil até para as coisas, né? Que é paciência e coragem. Eu acho que esse mote combina muito com a advocacia. Né? O advogado é um cara que tem paciência, fica chateado com as coisas, com a lentidão, mas ele tem muita coragem, né? Ele vai a fundo, ele luta para mudar essas realidades. Não é? E me parece, foi assim que eu organizei, não é, essa pequena conversa, né, com tantos especialistas de direito do consumidor, que nós temos que ter paciência com a lei, porque não é de um dia para o outro que a gente muda, um paradigma. É isso mesmo, paradigma, uma ideia imanente, uma grande diretiva que ninguém discute. Qual é esse paradigma hoje em matéria de crédito e superendividamento? É o chamado paradigma da dívida, que tudo se pode comprar, a prestação, até mesmo sapatos, que a gente faz a dívida, mas a dívida não é para pagar. Aí não é para pagar, professor? Era para pagar, mas se não pagar, também não tem problema, fico com o nome sujo, eu fico excluído da sociedade de consumo ativa, começo a ter problemas de saúde, muitos dos divórcios têm, agora na pandemia se viu isso, né? Aumentou muito os divórcios, os problemas financeiros aumentaram muito, foi uma crise, é uma crise, a pandemia não terminou, infelizmente, e continua a crise. Dizer que terminou e que estamos superados, se os senhores notarem as estatísticas, o endividamento do Brasil nunca foi tão alto, já está quase 100% da população. Coisa impressionante, já está mais de 80%, era 70%, antes da pandemia era 60%. Vamos dizer, não se preocupe, porque é diferente o endividamento, esse doentio, que é chamado de superendividamento, né? Que afeta o mínimo existencial das pessoas, afeta o sono, a saúde, é uma espécie assim de buraco ou de bola de neve que a pessoa nunca consegue sair, né?
e o endividamento e mesmo a inadimplência. A inadimplência continua, eu acho que 6%, 7%. Por que não aumentou a inadimplência se está todo mundo superendividado? Todo mundo nessa bola de neve, os dados são... Tem muita gente desempregado ou com semi-empregos, fazendo bico para sobreviver. Por que não aumentou? Por quê? Porque temos o crédito consignado, né? Que a pessoa sempre paga. Agora até o celular vai ser garantia do crédito consignado. E o pior ainda, olha, o celular ele usa para trabalhar. O nome sujo ele já não consegue emprego. Agora ele vai botar o celular dele de garantia. E o pior, que ainda eles não vão ter o celular, mas o que eles vão fazer? Eles vão cortar as linhas. Sabe? Corta, começa a fazer autoexecução. O sonho de todo mundo é a autoexecução da justiça. E vai fazer. Querem piorar as garantias imobiliárias, queriam modificar, e graças ao professor Fernando Martins, aí, que foi muito diligente, e faço aqui uma homenagem ao senador Rodrigo Pacheco, né, que bloqueou essa, e todos os outros senadores, doutor Rodrigo Cunha, todos os outros fizeram um bloco contra a modificação, porque aí, além de um país superendividado, nós seríamos um país de... como é que era? Era aqueles que perdem a casa, já me esqueci o nome direitinho. Hoje eu já fiz várias palestras, já estou meio cansada. Mas nós vamos ser um país das pessoas não teriam mais nem onde morar, porque a garantia, na home equity, a garantia é a própria casa. Então, a casa vale 300 mil, eles dão 80 mil de crédito para a pessoa. E acham que eles vão conseguir pagar? Não vai pagar. As dívidas são impagáveis no país. E todo mundo fica feliz. O banco fica mais rico, né? A professora Andressa Jarletti trabalha um monte sobre isso, né? E não adianta, contrato bancário, então nada é abusivo, nenhuma cláusula mais é abusiva, nenhum juro é usurário. Não, o usuro é para aquele que está fora do sistema bancário. E aí essa bola de neve vai aumentando. E tem inadimplência? É que o cara fica tão ruim que a inadimplência é mínima. A verdade, o que tem, que é um fenômeno, é um risco sistêmico, é o superendividamento. Esse endividamento doentio, que no Brasil é o paradigma, gente. E não preocupa. Vejam, o Banco Central foi esperar até 2018, eu acho, para fazer uma definição de superendividamento. Antes eles definiam só inadimplemento, que é não pagar, né? E endividamento, que eles consideravam todo o endividamento saudável, mas não é saudável. Então, o nosso paradigma é um paradigma da dívida, de contratar, de pagar imediatamente a comissão do pastinha, de pegar o cliente, o idoso, melhor que seja analfabeto o idoso, surdo, cego, quanto mais deficiente, melhor, e eu vou fazer ele ter um crédito super impagável, e na hora vou cobrar e ainda vou conseguir esse crédito. Então, vejam, uma cultura do assédio de consumo, uma cultura da concessão irresponsável do crédito e uma cultura da dívida. A dívida é impagável e, mesmo assim, a pessoa fica contente por ter essa possibilidade de crédito. Então o crédito é ruim? Não, o crédito não é ruim. O paradigma que nós estamos é que é ruim, gente. E essa lei veio para mudar o paradigma. Então, nós temos que ter paciência de a conhecer, de a ler a lei, para saber, inclusive, os instrumentos que estão ali, porque o advogado, ele vive dessas palavras. Qual é a finalidade desta lei? É a prevenção, artigo 4º, inciso 10º, agora do Código de Defesa do Consumidor, né? A prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar
a exclusão social do consumidor. Puxa, olha que bonito! Que a gente ajudou a redigir ali, a gente pensou em cada palavrinha, gente. Porque qual é o chamado paradigma do pagamento e do crédito responsável? É que o crédito seja concedido para ser pago. Que o crédito bom é o que é pago, tanto para o credor quanto para o consumidor, e não o que afunda o consumidor em dívidas. E nesses juros, assim, realmente enormes do Brasil, e cada vez, porque a guerra na Ucrânia, porque não sei o quê, porque não tinha, primeiro porque não tinha banco de dados positivo. Aí tá, vamos fazer a lei do cadastro positivo. Não, mas não é suficiente porque é opt-in, tem que ser opt-out. Quem não quiser, muda. E aí, diminuíram os juros? Vocês viram a diminuição dos juros? Ninguém viu. O spread diminuiu. A professora Jaled é uma super especialista em spread. Diminuiu alguma vez o spread, nós temos o spread mais alto do mundo. Nesse sentido, somos campeões do mundo. E spam, nós somos campeões do mundo. Assédio para idoso. O idoso, a pessoa que vai se aposentar, fica sabendo que vai se aposentar porque já vem alguém oferecer um crédito consignado para a aposentadoria dele. Já saiu minha aposentadoria? Já saiu, o senhor já tem crédito. Ele sabe antes do próprio cliente. Então, veja, essa é a nossa cultura, uma cultura da dívida, da irresponsabilidade e da impunidade. É por isso que essa lei ela vem para mudar e para reincluir essas pessoas. E vai reincluir como, gente? Vai mudar como? E aí vem a segunda e última parte dessa nossa conversa, que é a coragem. Vamos ler um pouquinho mais a lei. Instituição, artigo 5º. Instrumentos da Política Nacional de Relações de Consumo, instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento. Extrajudicial, isso mesmo. Por quê? Porque existem meios alternativos de solução de controvérsia, que não é a arbitragem que queriam impor para os, que faça uma homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, fez toda uma campanha contra a chamada teoria da demanda reprimida, que o consumidor pode ter acesso ao judiciário, mas só depois de reclamar no PROCON, só depois de reclamar no consumidor.gov, só depois de tentar no saque, só depois de não sei o quê. E ainda há um projeto de lei para fazer isso, viu? Nós conseguimos segurar no ano passado, esse ano é ano eleitoral, não sei se vão passar isso, mas nós temos que realmente estar muito atentos, todos nós, para que isso não passe, porque o advogado é um advogado que vai defender esses consumidores. E tem algum problema do advogado trabalhar em matéria de conciliação? Não, ao contrário. Nós temos, na prática, dificuldades de acesso para o consumidor.gov. Não sei se os senhores já entraram no consumidor.gov, e a gente tem que entrar com o CPF do cliente. Não tem um CPF para o advogado. Então, quer dizer, é para as pessoas irem lá fazer autonegociação sem advogado. Mas tem a conciliação e o que o projeto, vamos dizer, apoia, são esses núcleos de conciliação e mediação de conflitos, em que haverá uma espécie de auxiliar, o conciliador, auxiliar da solução do conflito, ou, se não for possível, um mediador. Então, como advogado jovem, eu faria esses cursos, até sugiro às várias universidades aqui presentes, que incluam na disciplina de Direito do Consumidor, ou mesmo na disciplina que tiverem de soluções alternativas de controvérsia, incluam essa capacitação para a conciliação e a mediação. São técnicas, a gente aprende, tem que ensinar mesmo e aprender. São técnicas para o conciliador, é aquele que tenta que as partes achem uma solução. E depois eu vou ser advogado de um dos bancos, vou ser advogado de um supermercado, de uma loja, ou por acaso, trabalho ali como estagiário, e vou ter que ir nessas audiências, e eu não levo uma proposta. Eu não sei quanto que eu posso negociar
quanto que eu tenho que deixar para ele também, porque tem um outro tema importante nessa lei, né? Que é o mínimo existencial. Ele vai pagar. A lei não tem perdão de dívidas, a lei faz um plano de pagamento, ou extrajudicial ou judicial. Mas tem que preservar o mínimo existencial dele. E por quê? Isso é uma lição do direito comparado, né? A gente tem que aprender. O Brasil não aprendeu, vamos dizer, não é o país que criou o futebol, mas a gente aprendeu a jogar, e até é bom isso, né? Tem gente muito boa, que aprendeu o quê? Aprendeu as lições dos outros países. Então, em matéria de superendividamento, nós estamos muito atrás, porque os Estados Unidos já têm no seu Código de Falência a insolvência da pessoa física desde o século XIX. E quando eles tiveram aquela grande crise de 1929, né, os outros 10 anos, em 1930, a maioria das falências nos Estados Unidos eram de consumidores, pessoas físicas. Olha que interessante. E aí, em 1938, eles mudaram a lei, o Código de Falências deles, para dizer, bom, como está todo mundo falindo, como aqui no Brasil também, né? Vamos dizer, insolvente, né? Tá ruim. Insolvência não é uma boa palavra que vem lá de Roma. Como está todo mundo super endividado, eu vou mudar o meu Código de Falência e vou ter 2 capítulos que permitem a essas pessoas um fresh start, um começar de novo, né? Uma reinclusão na sociedade. Esse é o sistema norte-americano, que foi ser mudado só lá em 1995, mais ou menos, para incluir uma outra criação, que é uma criação europeia, criação francesa, né, da década de 70, e que é essa ideia que nós pegamos, que é o plano de pagamento. O plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, vai pagando, vai pagando, vai pagando. O sistema norte-americano clássico, né, é uma falência mesmo, vende tudo que tem, vai para a rua e começa de novo. Fresh start, second chance, né? E o sistema europeu, ele é mais assim, um pouco mais paternalista, talvez, né? No sentido que ele se interessa e é chamado, né, de sistema da reeducação financeira, que quer tentar mudar essa ideia, né, de como o presidente dos Estados Unidos, o Trump, faliu 3 vezes, recomeçou, né? A França, o sistema francês, que foi o que nós, vamos dizer, adaptamos aqui, né, aprendemos com a lição, ele tenta fazer com que a pessoa pague e que aprenda com isso, aprenda com o pagamento em até 5 anos. No caso, se houver o extrajudicial e o judicial é para quem não fez o acordo antes, né? Na minha opinião, pode ir até 10 anos pagando. Veja que é um negócio pesado, né? E muda totalmente de paradigma. Mas, para isso, a gente tem que ter coragem. E qual foi a coragem da lei, né? A coragem da lei foi de aprender com essas lições dos outros países e dizer, vai pagar 5 anos, tem que preservar o mínimo existencial, porque se não preservar, a pessoa não paga. Então, imagina, uma pessoa tem 70 anos, é um idoso, fez um crédito consignado, depois não conseguiu pagar, aí fez outro crédito consignado, recebeu aquele troco, né, que eles dão um troco, aí se enrolou mais ainda no troco, porque o troco já é um montão, né? Bem, aí no final ele tinha esses 2 consignados para pagar. E precisava de mais um pouquinho, aí não deu, então fez um 3º consignado maior, que incluiu tudo, e depois desse 3º consignado ele não conseguiu pagar mais nada. Ele tem que comprar remédio. Aí ele vai na tenda da esquina, na farmácia da esquina, e compra fiado, né? Que ele já não tem, praticamente só tem 10, né? Tem que ficar lutando. Agora, infelizmente, e aí faz uma homenagem ao Brasilcom e ao seu presidente Fernando Martins, né? Nós somos amicus curiae nessa decisão que aconteceu na quinta-feira passada, no STJ, né? Em que eles decidiram que a limitação de 30% por lei é apenas para o consignado, ela não pode ser para os descontos em folha. Então, na verdade, a pessoa não ganha nada, né? E os senhores, não sei se os senhores já leram, a professora Jarlete, obviamente, já leu, né? O professor Effen também, esses contratos de desconto em folha. Se ele tirar o desconto em folha, vence.
Então, ele não tem condições de tirar o desconto em folha. Aí ele fica com o quê? Ele fica com R$10, R$100, depende do valor que ele tem por mês, né? Então, ele vai comprar o remédio não é R$10, não é R$100. E aí, então, ele vai ter que comprar fiado na farmácia, ele fica com mais um credor. E aquele, ele está pagando, ele está adimplente no grande, porque é crédito consignado, vai direto do INSS. E em todos os outros que ele tem. E nos descontos em folha também vai, até que chega um ponto que o cara está realmente assim, sem nada. Esse é o super endividado. E o que está por trás dessa coragem, vamos dizer assim, dogmaticamente, nós temos vários estudantes aqui, não é? É o chamado dever de renegociar. Ou, se forem no positivo, vamos pensar no princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, desde Roma, melhor dizendo, desde a Idade Média, Roma não tenho certeza. Roma já tinha boa-fé, né? Bona fides, inclusive, né? Um nome romano. Mas, desde a Idade Média, com a influência católica, cristã, no caso, né? Se observou que havia, no princípio da boa-fé, uma chamada exceção da ruína. O que é a exceção da ruína? É o superendividamento. Eu sei que o meu parceiro contratual está na ruína. Eu sei que ele é idoso, eu sei que ele é surdo, eu sei que ele é analfabeto. Eu tenho que agir de acordo com a boa-fé. A boa-fé é um pensar refletido, é um pensar no outro, nas expectativas legítimas do outro. Esse outro é o consumidor. Eu sou o expert. E o que diz a boa-fé? A boa-fé diz o seguinte, olha, você tem que informar, você tem que alertar, você tem que esclarecer. Agora está tudo na lei, gente. Tudo isso. Artigo 54B, o que ele tem que informar. 54C, o que ele não pode fazer. Ele não pode indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção de crédito e sem avaliação da situação financeira do consumidor, que é agora o paradigma do crédito responsável, né? Ele não pode ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônus e os riscos da contratação. Ele não pode dizer, assina aqui. E aí, o que eu estou assinando? O senhor está assinando uma garantia do seu celular. E ele não vai dizer que vai cortar a linha do celular do cara. Né? Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço e crédito, principalmente se tratar de idoso, analfabeto, doente ou em situação de estado de vulnerabilidade agravada. Ou com a contratação envolver prêmio. Isso tudo está na lei 54C, gente. Eu estou lendo aqui, ó, tá vendo? 54D, o que tem que estar na oferta? Esclarecer, avaliar, esclarecer adequadamente o consumidor, considerando sua idade. Sobre o quê? Sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido. Tem muita gente que vende leasing, como se fosse compra e venda, gente. Garantia estendida, como se fosse a garantia legal. É um seguro, gente. Então, agora tem que informar e esclarecer adequadamente. Já tinha antes, só que agora está mais claro, né? Avaliar de forma responsável as condições do crédito consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados. Avaliar. Responsável. Seu crédito responsável. E tem ainda que entregar cópia ao consumidor, ao garante e aos coobrigados do contrato. Depois vai ter um outro artigo lá que tem que entregar até a cópia da minuta do contrato. Por quê? Porque eu passei rápido, né? No 54B, os senhores vão ver que a oferta tem que durar 48 horas. 2 dias, desculpa, não é 48 horas, é 2 dias. Tem que informar o montante das prestações a prazo e o prazo de validade da oferta que deve ser no mínimo de 2 dias. Então, para tentar diminuir o assédio, né? 2 dias. Então, quando chega um cliente no meu escritório e eu pergunto, o senhor teve 2 dias de oferta? Ah, não. Ele me pegou pelo braço e eu era idoso, entrei naquela lojinha, ou eu precisava de uma batedeira, e aí eu sentei na loja, numa financeira,
Ele lhe deu uma oferta de 2 dias? Não, mas está aqui, ó. Artigo 54b, inciso 3. Tem que ler essa lei, porque ela é cheia de pegadinhas, gente. Sanções, obrigações, deveres de boa-fé. E eu ainda quero mencionar o 54G, que aumenta as práticas comerciais abusivas do 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão, que o consumidor consiga o ressarcimento, né? Recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante, outro contrabiante, cópia da minuta do contrato principal ou do contrato de crédito, realizar ou proceder cobrança de débito que ele está discutindo. Está tudo isso na lei, gente. Um monte de instrumentos para um crédito mais responsável. Mas a coragem e essa exceção da ruína, dogmaticamente, ela quer dizer que há uma necessidade de cooperação entre aquele que está na ruína, que é o superendividado, ou que pode cair na ruína, conforme a minha prática comercial, e aquele que é o expert, que está concedendo o crédito. E, por incrível que pareça, o caput sempre fala assim, na oferta de crédito, previamente a contratação, o fornecedor ou o intermediário. Vamos perguntar para os nossos clientes, o senhor contratou com quem? Ah, contratei com pastinha, contratei com consultor, o agente bancário. O senhor entrou no banco? Não, eu não contratei com um banco. Como o senhor não contratou? Eu contratei com uma loja, eles acham que contrataram com uma loja. Veja, então a pessoa é muito mal informada, é o paradigma antigo da dívida. Nós temos que passar, ler essa lei, utilizar essa lei e ir para o paradigma novo. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção ao artigo 54D, parágrafo único, que diz o seguinte: o descumprimento de qualquer dos deveres, boa-fé sempre tem 3 deveres: informação, que nesse caso aqui é esclarecimento, é avaliação, né? Cooperação, que é o negócio da exceção da ruína, né? E cuidado com os dados, aqui também tem, nessa lei os senhores verão, com a imagem, com o CPF, com a fraude. Então, veja, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput desse artigo, nos artigos 52 e 54C, poderá acarretar judicialmente, quem é que vai pedir? É o advogado. Judicialmente, a redução dos juros. É isso. Redução dos encargos, ou qualquer acréscimo ao principal, e a dilação do prazo de pagamento. Porque a gente aprendeu também na Europa, na França, né? Esse é o modelo francês, que quais são as possibilidades? Ou dar o perdão, que a França tem também, mas a Câmara não aceitou, né? Nem o Senado. Ou dar o perdão, ou faz um plano de pagamento, mas o plano de pagamento é do que tem que pagar. Porque se quem abusou, se quem assediou, se quem violou a boa-fé foi o outro, o advogado chega dizendo, não vou pagar. Eu quero redução dos juros, eu quero redução dos encargos, porque ele não pode lucrar com assédio, com abuso de direito. É isso que é a lei, gente. Coragem. Peçam isso. Para o juiz, só o juiz pode fazer isso. Professora, mas isso é uma nova revisional. Com base no quê? Boa fé. E aí está o livro do professor Flávio, tantos outros livros importantes, o professor Oscar Prux também escreveu sobre boa fé, sobre serviços. Visionário, que é o professor Prux, eu me lembro, estive na sua banca, o seu belíssimo livro sobre serviços, porque é isso que é a riqueza. Quais são os mais ricos do Brasil? Os bancos, gente. As financeiras. Tudo é online hoje, né? Então, essa lei tem muita coisa. E a lição é essa: redução e dilação. Bem,
Mas essa parte, nós nem chegamos ainda na parte principal da lei. E todo mundo comenta que são 3 artiguinhos, que são os artigos sobre o processo de superendividamento, o conciliatório, esse que é o plano conciliatório, é o 104A, o plano, que se não houver conciliação, então o plano judicial, que é o 104B, e a possibilidade dos PROCONs, também com convênios, né, as academias aqui, as universidades que nos escutam, né, de criar esses núcleos e, em convênio com os PROCONs ou com os tribunais, fazer essa conciliação prévia ou, pelo menos, a escuta prévia do consumidor. O CNJ ele fez uma portaria, uma recomendação, desculpe, né, sobre superendividamento, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ofereceu para eles o nosso formulário. E o formulário, quando chega ao consumidor, né, o formulário diz assim: o senhor é idoso, o senhor tem alguma deficiência, o senhor é analfabeto, porque ninguém pergunta isso. Aí lá vai o advogado ter que se esforçar para conseguir provar que o cara é analfabeto. Muitos tribunais, inclusive, não protegem de forma especial os analfabetos. Mas a lei protege. O nosso Código de Defesa do Consumidor agora menciona essa vulnerabilidade agravada e o analfabetismo, dizendo que significa a boa-fé do outro tem que ser mais qualificada. E se ele violou essa boa-fé, vai lá e reduz os juros, vai lá e reduz os encargos. O crédito consignado, o juro é baixinho, mas os encargos, gente, é um montão. Dilata, paga primeiro os outros e põe o crédito consignado lá para o fim da fila. Porque não vai querer conciliar. Consignado nunca quer conciliar. Então vai para o plano judicial. Ah, o plano judicial é uma cobrança? Não, gente. Vejam como é que chama o processo. O juiz instaurará a pedido do consumidor um processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos. Revisão significa nulidade, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Interpretação a favor do consumidor, artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Cria lacunas, práticas comerciais abusivas, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, e essas lacunas vão ser integradas pelo juiz. Olha o nome do processo: processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. As que sobrarem, não são todas. Então, tem aquela sanção lá que já vai reduzir os juros, que já vai terminar. Aí, no final, infelizmente, algum parágrafo 4º, né, afirma que esse plano compulsório vai ter que ser pago depois do plano voluntário, mas que ele assegura o principal não abusivo, gente. O principal retirado aqueles abusos todos lá. E ainda tem correção monetária, e tem que ser a menor possível, porque ele teve chance de conciliar, de mostrar sua boa-fé. Porque o que é a exceção da ruína? Se eu sei que o meu cliente e o meu consumidor, né, está na ruína, o que eu faço? Eu aumento a ruína dele? Eu ofereço um novo crédito, um novo troco para consolidar todas as causas abusivas que estão lá, né? E para ele se superendividar mais? Ou eu renegocio corretamente com ele e aceito esse plano de pagamento com preservação do mínimo existencial? Para terminar, os senhores vão me dizer assim: mas professora, isso não está acontecendo na prática. Tem poucas ações saindo de superendividamento, poucas conciliações. Eu diria, nós temos que ter mais ainda núcleos. Por isso, eu sugiro aos senhores a utilização dessa cartilhazinha aqui, ó, cartilha do superendividamento, a nossa querida OAB Nacional. Tem fluxo, tem a lei para todo mundo ler, utilizar bem, né? Explica direitinho o que é o processo, as medidas, prevenção. Eu não precisava fazer essa palestra, era só vocês lerem a cartilha. Mostra o espírito da lei,
e como a gente pode usar. É feita para os advogados. Bem, esse acordo nos PROCONs, nos núcleos, né, nos SEJUSCs, eu não acho que os juizados especiais sejam um ambiente suficientemente... porque é muita oralidade, muito difícil, mas onde foram feitos esses acordos, eles realmente são executivos, certo? E devem ser homologados pelo juiz. Quem é que vai pedir que o acordo feito seja homologado pelo juiz? O advogado. E aí, quando ele for pedir, ele tem que pedir a exclusão do consumidor dos bancos de dados, 104C, parágrafo 2º. Tem que pedir o ofício para o crédito consignado, porque uma das sanções possíveis, e que está justamente ali, é que, a partir da conciliação, não pode ser mais cobrado quem não conciliou para a cobrança. Certo? Parágrafo 2º do 104A. Sujeição compulsória. Pode ter até mesmo sujeição compulsória ao plano voluntário dos outros. Ai, mas que horror, professora! Não, é igual à falência. Não é assim na falência? Ou melhor dizendo, na recuperação extrajudicial, né? A maioria está de acordo e aquele umzinho está contra. Põe ele lá no fim e ele que vai procurar os seus direitos, como se diz, né? Já resolveu o problema do consumidor. Botou aquele lá no fim. Está escrito, parágrafo 2º do artigo 104A. Então, vejam quantos instrumentos bons para uma advocacia engajada, com coragem de defender esse superendividado. Eu vejo aqui muitos colegas, né? Quantos superendividados a gente tem na nossa família, no nosso ciclo de amigos, né? E a gente, às vezes, não sabe o que fazer com eles. Experimentem essa ação, essas novas ações revisionais aqui. Não chama de revisional porque o juiz já fica todo irritado. Ele chama de ação por superendividamento. Superendividamento, tá, gente? Mas a prática é isso mesmo. É isso que a gente precisa. Então, não se irritem com a lei. Já passou 6 meses e não tem tanta prática. É assim, demora. O Código de Defesa do Consumidor já fez 30 anos e tem gente que ainda não leu. São poucos. Mas, de vez em quando, a gente acha uma decisão e diz, puxa, mas não leu. Essa decisão do STJ não cita a lei do superendividamento. Nós estamos até pensando o que fazer, talvez, pedir uma rescisória. Será possível? Acho que é possível. Vamos tentar inventar. Porque a lei do superendividamento já está em vigor. E na parte processual, não se refere a contratos antigos. Eles consideraram que foram contratos antigos. Né? O caso é antigo, realmente. Né? Bem, mas não fala em mínima existencial. Apesar do belíssimo voto da ministra Nancy Andrighi, tudo desandou. Né? Então, minhas homenagens ao Brasilcom, que foi amicus curiae, a tantos que foram amicus curiae, mas não deu para ter uma vitória. E realmente, em direito do consumidor, e amanhã nós vamos ter esse Dia Internacional do Consumidor, vejam, a primeira menção, Karl Marx já falava sobre os consumidores, né? A economia sempre teve o consumidor, mas ele era considerado assim o rei do mercado. Na verdade, não tem nada de rei, né? Ainda mais o superendividado, coitado, é um hiper vulnerável, né? Demorou bastante para a defesa do consumidor, está no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, 170 na Ordem Econômica Constitucional, inciso 5º, né? Para mandar fazer um Código de Defesa do Consumidor, artigo 48 dos atos de disposições constitucionais transitórias, demorou bastante. Agora nós temos a lei do superendividamento. Vai demorar? Vai demorar para pegar. Mas nós precisamos justamente disso, de comissões engajadas, desse diálogo entre a academia e a prática. Para quê? Para que todo mundo tenha coragem de entrar com essas ações. Vamos entrar com essas ações, gente. E com os nomes que elas têm. Ação por superendividamento para revisão e integração dos contratos. Nem põe o final da repactuação. Senão o juiz já se anima e já vira um cobrador de dívidas. O juiz não é cobrador de dívidas.
O juiz diz a justiça, tira os abusos. E agora o novo paradigma é do crédito responsável. Quem não fez o crédito responsável, tem aquele monte de artigo ali para vocês dizerem que o crédito foi irresponsável, abusivo, tem que reduzir juros, reduzir encargos. E se tem que pagar a dívida, ó, bem pequenininha, gente. Essa tem que pagar, porque o paradigma é do pagamento, não tem perdão de dívidas. E paga ainda depois, porque não conciliou. Está tudo na lei. Vamos realmente agora enforcement, vamos dizer, não é coação, coesão, talvez fosse coação, não sei como dizer, vamos executar esse direito. Ele foi construído a muitas mãos, é uma lei coletiva, eu agradeço a homenagem ao meu nome, mas ela é uma lei que vem da genialidade do ministro Antônio Hermann Benjamin, do professor Kazu Watanabe, da querida professora Ada Pellegrini Gnover, do querido Roberto Pfeiffer, do nosso grande membro do Ministério Público, Leonardo Bessa, essa foi a comissão, não é? Mas tivemos um menino brilhante, o Ellerson Pereira, né? Que foi o secretário-geral. Tivemos muita contribuição de vários da OAB aqui que eu vejo, o professor Oscar Prux, tantos outros mandaram sugestões. Foi uma construção coletiva. E é a melhor notícia que os consumidores tiveram há muito tempo, porque atualmente só temos más notícias. Então, vamos justamente pegar esse instrumento e utilizar fortemente. E nesse ano, se tudo der certo, a Ordem dos Advogados do Brasil vai fazer campanha para atualizar o Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. Então, teremos também essa boa notícia, porque até o crédito hoje, tudo é digital, né? Pix, não sei o quê, né? Então, realmente, essa parte tem que vir com a outra parte, é o PL 3514 de 2015, que ainda não foi aprovado. Então, meus parabéns à OAB Londrina, meus parabéns a todos os colegas aqui, eu faço isso na pessoa do Dr. Flávio Caetano. Um abraço. Professora, muito obrigado. Que alegria poder contar com tanta luz, né, para o nosso caminho, para o nosso caminhar, e comemorar o Dia Internacional do Consumidor. Na OAB não poderia estar em melhor companhia. Muito obrigado. A professora falava, antes de abrir as perguntas, quero agradecer mais uma vez a professora Cláudia, parabenizar pela exposição. Eu ficava pensando aqui, já que estamos diante de tantas universidades que estamos acompanhando, e tantos professores, os próprios núcleos de práticas jurídicas, né, têm o papel de recepcionar tantas pessoas que podem estar em condição de superendividamento, então também ser um canal de uma formação específica nesses núcleos para essa atuação. Então, contem também com a OAB nesse sentido, né? Se for, a OAB se coloca absolutamente à disposição para ser parceira na formação dentro dos núcleos de prática jurídica, nas diversas faculdades. Londrina região tem mais de 15 cursos de direito aqui na região, então nos colocamos publicamente à disposição, a serviço da comunidade, cumprindo com nossa função social e nosso dever de atuar em prol da comunidade. Então, hoje é uma feliz véspera em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. Muito obrigado, professora. Nós vamos fazer algumas perguntas, já tem perguntas chegando ao chat. Quem quiser fazer pergunta oralmente, pode fazer. O doutor Anderson de Azevedo, que está na faculdade Unifil, com 90 alunos acompanhando lá, se puder passar perguntas aí também, doutor Anderson, à vontade, eu já tenho perguntas chegando aqui no chat, fiquem à vontade para fazer oralmente ou no chat. A colega Nádia Carolina Brences Guimarães, que é mestranda no nosso PPGD na UEL, ela está fazendo uma pergunta aqui, professora, posso ler para a doutora? O consumidor com renda fixa e que contrair dívidas com parcelas mensais superiores ao seu salário, pode ser um indício de que não tinha intenção de pagamento, conforme a lei estabelece como critério para não aplicação? Muito obrigado, doutora Nádia.
que toca um tema importante que eu falei da boa-fé no positivo, né? O princípio é da boa-fé, e a exceção da ruína é sempre uma ideia para não, vamos dizer, conceder um crédito a uma pessoa que o leve à ruína, né? Ou se ele já está na ruína, ainda concede mais crédito, por isso que esse crédito para negativados, então já há um indício, né? Mas não é exatamente indício de má fé. Isso que a sua pergunta ela parece indicar que o problema do contrair dívidas é um problema passivo do consumidor. Não, a lógica da lei é sobre o crédito responsável. Por quê? Porque o consumidor é um leigo, né? E o outro é um expert. Então, quando eu sou um expert, eu tenho uma boa-fé qualificada, eu tenho que informar, avaliar, eu tenho que esclarecer, não é? E se eu concedo o crédito, porque assim, quem tem o dinheiro é o banco, o intermediário que vai intermediar esse dinheiro, né? Quem conhece a situação financeira é o consumidor, ou tem uma renda fixa, né? Uma renda mensal mínima. Mas aí pode ser que o consumidor, por exemplo, faça um bico, um táxi, alguma outra coisa, né? E aí, o que faz um intermediário? O intermediário sempre aumenta a renda do cara. Não, vamos botar aqui, quanto você ganhar? Eu ganho. Nós temos um caso concreto, que era uma catadora de lixo. E ela, catando lixo, ela ganhava um salário mínimo, chamar assim, R$ 1.200, R$ 1.300. E aí deram um crédito para ela que era absolutamente impagável com aquele salário mínimo. Tu vê uma catadora de lixo. Que não tinha casa, não tinha bem, só tinha trabalho dela. E, surpreendentemente, ela não pode fazer é um caso verídico, certo? Surpreendentemente, ela não pode fazer a conciliação, é antes da lei, né? Porque a lei não havia lei naquela época, né? Não podia recorrer ao judiciário, mas ela não conseguiu fazer porque ela estava em dia. E a renda dela era fixa, porque ela conseguia, né? Mas ela estava em dia. Como é que ela conseguia estar em dia? Pergunta a juíza no final da audiência conciliatória, que não teve êxito, né? Porque o banco não quis mudar a prestação, porque ela estava adimplente. Eles disseram, ela disse o seguinte: olha, doutora, a minha mãe ficou doente, veio morar na minha casa, aconteceu muito na pandemia, inclusive, né? E aí eu tinha que comprar remédio para ela e eu fiz a dívida. Mas a senhora está pagando a sua dívida, a senhora está em dia. Ela disse assim, eu só tenho meu nome. Então, antes da dívida, eu trabalhava de dia. Agora, com a dívida, eu trabalho de dia e de noite. E eu não aguento mais. Então, eu vim aqui pedir para a senhora que eu quero conciliar. Eu sou super endividada. Aí a senhora vai dizer assim, pô, mas ela sabia que só ganhava um salário mínimo e aceitou o dinheiro na hora, e agora vem dizer que há um indício de má-fé daquela catadora de lixo? Eu diria não. A lei vai fazer o indício ao contrário. Será que ela foi informada, esclarecida? Será que o crédito realmente foi concedido de forma responsável para essa senhora? Eu diria que não. Então, eu respondo a sua pergunta. Má-fé tem que ser provada. E, agora, a concessão do crédito, esse também tem que ser provado. Informou, avaliou, sabia? Perguntou alguma coisa ou simplesmente concedeu o crédito? Pela comissão do intermediário, do pastinha, do agente bancário. Então, realmente, tem pessoas que pedem créditos superiores às suas possibilidades de pagamento. Mas quem é que concede esse crédito? Irresponsavelmente. É o expert. Então, acho que a sua pergunta ainda está nesse paradigma antigo, tentando procurar a má-fé das pessoas. Sempre o culpado é o superendividado. Essa moça que, bom, o que ela ia fazer? Não aceitar a mãe? Não comprar remédio para a mãe? Ter um plano de saúde? Ela não podia ter um plano de saúde. Não tem plano de saúde para catador de lixo. Então, veja, as pessoas, elas
atuam conforme vamos dizer, a formação delas, as capacidades delas. Agora, o expert é o cara que tem que saber. Tem que saber, sim, como é que vai dar para a pessoa pagar ou não. E não querer simplesmente alcançar a sua meta. Olha, aqui o senhor tem agora mais R$10 de crédito, como é que consignado ali, a margem consignada. Eu lhe ofereço um troco de não sei quantos R$1.000, mais um crédito, você vai consolidar tudo, vai ser uma maravilha. Essa pessoa está concedendo um crédito responsável. Então, o espírito da lei também é um espírito, obviamente, está dentro do Código de Defesa do Consumidor por causa desse espírito, né? Senão poderia ser uma lei de falência, tipo Norte América, né? Ou poderia ser uma lei esparsa, uma lei especial, né? Não, está dentro do Código de Defesa do Consumidor porque tem esses princípios: evitar a exclusão social, preservação do mínimo, e tem um artigo que eu esqueci de ler para os senhores, mas depois na leitura que vocês vão fazer da lei vocês vão ver, é o artigo 5º, inciso 6º, diz que o instrumento maior é de proteção do consumidor pessoa natural, porque realmente esse superendividado é a pessoa natural. Pessoa jurídica, ela pode falir, pessoa natural não. Então, realmente, temos que evoluir também na nossa maneira de pensar. Agora, claro, a lei também exclui a má-fé. E está certo, porque nenhuma lei quer proteger a má-fé. Porque a má-fé tem que ser provada. No caso concreto, será que não houve nenhuma violação dos deveres, esses montes de deveres aqui que eu não consegui nem ler? Olha, fiquei falando 1 hora, não consegui nem ler todos eles aqui para essa concessão da renda fixa? Eu não sei. Eu teria que ver o caso concreto. Perfeito, professora. Perfeito, muito obrigado. Eu estou registrando aqui os agradecimentos do professor Antônio F., do Dr. Fernando Martins, do Brasilcom. Quero registrar a presença e agradecer os presidentes das comissões da UAB Londrina, doutora Silmara Caldeirão, de Defesa do Direito do Idoso, fundamental sua presença aqui hoje. Obrigado pela presença. Doutor Adriano Arriero, do Direito Tributário, doutor Gabriel Carmona Batista, muito obrigado também pela presença, bem-vindos. Tem aqui 3 inscrições, doutor Anderson de Azevedo. Eu vou dar preferência para o doutor Anderson, não é porque ele é o vice-presidente, mas é porque ele está na faculdade. Doutor Anderson, tem a palavra, depois a doutora Andressa e Damara, e aí, a dependendo do tempo, a gente vai encerrar nessas perguntas, tá bom? Muito obrigado. Doutor Boa Anderson. noite, professora. Quer fazer por escrito, doutor Anderson? Vai fazer por escrito e eu passo, enquanto isso, a palavra para a doutora Andressa, tá? Doutora Andressa, por favor, tem a palavra. Obrigada, Flávio. Sempre uma satisfação imensa, né, assistir uma palestra da nossa rainha do direito do consumidor, professora Cláudia Lima Marques, né? Essa lei, muito justamente, ela é chamada de Cláudia Lima Marques, né? Apesar de ter sido uma construção de muitas mãos, a gente sabe toda a sua devoção, professora, para o estudo, para a pesquisa, né, e atuação nessa defesa dos superendividados, né? A minha dúvida, que é algo que eu tenho até discutido agora, justamente em razão da prática forense, né? Quando a gente tem a penalidade, né, da redução dos juros, o artigo ele fala redução dos juros, né, ou de qualquer acréscimo ao principal, de acordo com a gravidade da conduta do fornecedor. E aí eu tenho sustentado, eu queria ouvir sua opinião a respeito, que isso abre para a gente uma possibilidade em termos de debater dentro dos processos judiciais quais são as práticas bancárias que aumentam o endividamento do consumidor. Um exemplo a senhora já trouxe aqui para nós, né, que é a questão do consignado, que você dá um troco ali para o consumidor, né? E uma coisa é o consumidor, por exemplo, procurar fazer um novo empréstimo. Outra coisa que acontece muito é o próprio fornecedor de crédito procurar esse consumidor, oferecendo um novo crédito, né, aumentando o endividamento dele. Então, assim, como que é importante, como que a gente pode investigar dentro do processo essas condutas dos fornecedores, porque a partir disso o juiz pode balizar se ele vai reduzir um pouco, ou se ele vai até mesmo excluir totalmente a cobrança de juros e devolver só o principal, que é o valor emprestado, né? Obrigada, professora Andressa, muito importante a sua colocação, porque realmente esse é o espírito, né? A palavra perda dos juros estava, mas se considerou que redução era, vamos dizer, mais no espírito da lei, não é? Mas claro que pode haver também perda total, né? Também uma redução a zero, é possível, né? Claro.
Mas ficou esse espírito, porque, inclusive na França, a sanção é a perda dos juros. Qualquer violação da boa-fé, agora eu vou fazer um elogio ao direito francês. O direito francês é tão eficiente no enforcement que, em plena pandemia, o superendividamento da França diminuiu. Vocês acreditam nisso? Diminuiu! E nós aqui estamos assim num mar de superendividados. Por quê? Porque melhoraram as práticas bancárias. Sanção significa melhora das práticas bancárias. Eu não vou punir aquele agente bancário. Tem que punir sim, porque senão ele faz hoje isso, amanhã vai fazer no outro, e vai ser a sua avó, vai ser a sua tia, vai ser o seu avô, o próximo idoso, que ele vai fazer a mesma coisa. Não pode haver impunidade, isso é um dos problemas no Brasil. Saiu a última visão sobre o judiciário brasileiro e, infelizmente, nós somos assim muito ruins, gente. Eu tenho uma visão ótima do judiciário, vindo aqui, talvez, do Rio Grande do Sul, não sei, né? Mas a visão que eles têm é que de coadunar com práticas abusivas e violações de direitos humanos. É isso que está nesse relatório, saiu hoje. Não me lembro bem qual é a Observador Internacional. Tem no direito civil, tem no direito penal. Eu achei que era só no direito penal, mas não era. Era no direito civil também. Infelizmente. E uma dessas é o chamado conflito de interesses, em que os magistrados, de certa forma, tem também uma visão do direito administrativo, né? Que o que decide também, vamos dizer, já tem um prejuízo inicial sempre a favor daquele mais forte, né? E o que acontece? Aí ele continua fazendo. E nós chegamos nesse momento de um mar de superendividamento. E por que é tão importante mudar esse paradigma, gente? O Banco Mundial já disse, em 2013, no seu relatório da vice-presidência, acho que foi 2012, a versão em português é de 2013, que o superendividamento geral e restrito da população, nós já estamos com quase 80% de superendividados, indo para 90%. Quando chegar no limite, o Brasil quebra. Por quê? Porque os Estados Unidos quebraram, gente. O mundo quebrou e foi uma bola de neve, é um chamado risco sistêmico. Se todo mundo está superendividado, todo mundo põe tudo à venda. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? As casas, as hipotecas, aqueles home equity deles, tudo foi para venda. Então, o risco sistêmico, isso está os alunos que quiserem ler, no relatório do Banco Mundial, está publicado na revista Direito do Consumidor. O relatório do Banco Central do Brasil, que chama Cidadania Financeira, e que define o superendividamento, eles também dizem que o risco de superendividamento é um risco sistêmico. E eles dizem que no Brasil não há risco sistêmico, mas é muito positivo, gente. Está piorando. E se todo mundo não tem dinheiro, se todo mundo não compra, ninguém vende, fica o shopping center fechado, sabe? E é essa roda que não roda, que é a roda da economia. Se a pessoa não tem confiança no futuro, sabe que ninguém vai renegociar com ele, que vão se aproveitar dos idosos, se aproveitar das pessoas mais vulneráveis. Então, professora Janete, eu esqueci de falar na minha palestra dessas práticas bancárias, queria mencionar uma outra também horrível, que eu chamo cartão de crédito consignado para idosos, que tem um juro que é diferente do juro do consignado. E aí o coitado do idoso está achando que está contratando um consignado, ele é engambelado, o cara fala rapidinho no telefone, aquela coisa. Ele acha que fez um consignado, fez um cartão de crédito consignado que tem outros juros, que desconta mais 5%, não sei o que lá, e aumenta a margem. É uma prática comercial que tinha que ser proibida no país. É um cartão de crédito que tem um saque imediato e ele vai passar 100 anos para pagar aquele saque imediato que ele fez. É o máximo. Quem de nós aqui já fez um saque total do seu cartão de crédito? Eu nunca fiz. Uma vez eu fiz um saque no exterior, assim, porque não tinha como pagar e tinha que tirar a moeda.
mas não foi o total do meu cartão de crédito. Eles fazem isso, eles dão um cartão de crédito, tiram um saque total, e aí vai pagando o mínimo, esse cara não vai pagar nunca. Houve um cálculo que ele levaria 18 anos pagando, um idoso de 70 anos. Isso é uma prática comercial abusiva que faz essa decisão maravilhosa do desembargador Marcão, lá do TJ Goiás. Ele fez contou os meses que esse idoso teria que pagar para chegar a quitar a dívida. São dívidas impagáveis, e contratações assediantes ao máximo e desinformadoras. Então, totalmente irresponsável a concessão desse crédito. O que ele fez? Acabou com o crédito. Acabou com o crédito. Nulo. Vamos lá, nulinho. E aí, agora, como é que o cara vai pagar aquele dinheirão? Bom. Cuius commodum eius periculum. Isto é, quem faz as práticas comerciais abusivas tem a comodidade, né? Só 5% das pessoas reclamam, né? Tudo bem, os 95 outros ficam 18 anos pagando. Mas também tem o periculum, isto é, não deve ter sanção, não pode lucrar com esse tipo de concessão irresponsável de crédito. E a lei, que foi citada também, né, na época não estava nem em vigor, já tem instrumentos para isso. O Código Civil tem instrumento para isso. Isso é abuso do direito. Perfeito. Abus de faiblesse, abuso dos mais fracos. E é o benefício da própria torpeza também, né, país. professora? É um benefício da própria torpeza também. Sem dúvida, totalmente contrário à boa-fé. Obrigado, Doutor professora, Flávio. perfeito. O Anderson fez a pergunta aqui: qual será o referencial para o reconhecimento da violação do mínimo existencial enquanto a lei não for regulamentada? Pergunta do professor Anderson de Azevedo. Está no mudo, professora? Muito obrigado, professor Anderson. Esse é um tema muito interessante. A Procons Brasil fez um modelo de mínimo existencial, conforme, vamos dizer, o IBGE tem um mínimo existencial, o salário mínimo, nosso artigo 7º da Constituição já menciona qual é o mínimo existencial, etc., né? Mas a verdade é que existe crédito consignado no salário mínimo, né? Temos. Então, não pode ser o salário mínimo, né? O professor Effen já defendeu bravamente num enunciado nesse sentido, né? Que o mínimo existencial teria que ser o salário mínimo. Acho que, em potencial, na França é assim. O salário mínimo não pode ter crédito consignado. Não pode, porque é o mínimo, certo? Mas no Brasil, o salário mínimo tem. Então, quais são os economistas, como é que eles calculam o salário mínimo? Geralmente, 65% tem que ser gasto para alimentação, saúde, moradia, etc. E 35%, que é exatamente a margem consignada, né, é o que seria a possibilidade de pagamento da dívida. Isso está nessa portaria modelo dos PROCONs. A FEBRABAN foi totalmente contra isso. E aí sugeriu um mínimo existencial fixo, que seria o Bolsa Família, R$400. Né? Então, o problema dessa fixação não é que não se possa, talvez, viver com R$400, é que o mínimo existencial tem três funções. Tem a função de definir o que é superendividamento. Então, se o mínimo for R$400, ninguém da classe média tem menos do que R$400 por mês. Então, ninguém é superendividado. Esses 64 milhões de superendividados que tem o Brasil não são superendividados. Talvez 1 milhão seria, né? Que seria a pobreza, e o superendividamento seria pobreza pela ONU, hein? Porque o Bolsa Família é menos do que a pobreza da ONU, né? Então, realmente, não tem como fixar assim, né? Ele define no plano de pagamento uma possibilidade vamos dizer,
manter a dignidade do consumidor durante o plano de pagamento, porque se ele não for digno, ele não paga, não é a questão assim, porque a gente é bonzinho, tem que manter o mínimo existencial. É que se ele não comer, não puder se vestir, não tiver moradia e não puder comprar o remédio, ele não paga. Então, ele tem que pagar. A ideia é do pagamento. Então, ele tem que preservar o mínimo existencial para ele poder pagar, né? E tem uma terceira função, que é a função da concessão do crédito. Porque quando eu concedo um crédito e não calculo o mínimo existencial da pessoa, concedi um crédito que toma todo o salário dele, né? Então, é indício ao contrário, que é um crédito irresponsável. Porque eu sei que ele tem que viver, que ele tem que comer, que ele tem que comprar remédio, que ele tem que... Enfim, é diferente de uma pessoa jurídica, né? Que dá para vender uns pedaços, né? Uma pessoa humana tem uma dignidade e o mínimo existencial tem origem constitucional, é direito fundamental, né? E a dignidade da pessoa humana também. Então, vamos dizer assim, se não for, não pode ser fixo, porque então não vai dar, não pode ser 65%, porque eles acham que não pode, dos economistas, né? Então, teria que ser por faixas, como na França. Então, tem a faixa que ganha um salário mínimo, depois tem a faixa que ganha de 1 a 5 salários mínimos, ou 1 a 3, depois de 5 a 10, aí tem a faixa que ganha de mais de 10 salários mínimos. Como é que fazem na França? Eles têm um mínimo existencial, que seria o salário mínimo, né? E se a pessoa ganha mais que o salário mínimo, pode tirar, no primeiro coisa, só 10%. Então, fica o salário mínimo mais 10%, pode ser pagar a dívida, né? O resto tudo é o salário mínimo, vamos dizer assim, é o mínimo existencial dele. Se ele está na outra faixa, ele já pode descontar 30%. Se ele está na última faixa, depois, lá, que já ganham mais de 10 salários mínimos, mais de 20 salários mínimos, aí ele pode descontar 100% do salário. Por quê? Porque ele ganha muito, então ele tem como comer, ele tem uma casa, ele tem tudo, entendeu? Aí ele pode descontar sempre, ele pode pagar 100%, porque ele tem, além do mínimo, né? O mínimo, ele sempre tem que ficar, né? Aí vai fazendo por faixas assim, e vai aumentando a parte para baixo, mas tem sempre assim, ó, se eu sou pobre, se eu sou da classe média, se eu tenho gastos, por exemplo, meus filhos estão no colégio, vou ter que tirar todos os meus filhos do colégio, eu não vou pagar esse plano, não quero fazer isso. Entendeu? Então, por isso que tem essas faixas francesas. Mas essa sugestão também não foi aceita pela FEBRABAN. Então, a regulamentação, o Brasilcom fez uma sugestão, que está online, na nossa revista de Direito do Consumidor, que é muito boa, e é uma sugestão aberta, que não é nem por faixas, nem por porcentagem, é por necessidades. Quer dizer, se a pessoa é idosa, se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência. Então, bom, se tem uma deficiência, talvez ter uma cama que levanta para ele é a possibilidade de respirar, não é luxo. Agora, se é uma pessoa rica que tem uma cama que levanta, bom, aquilo ali dá para vender. Então, talvez a saída é essa do Brasilcom, de descrever o que é o mínimo essencial, que é moradia, não é lazer. Todo mundo diz, mas é direito constitucional lazer. Sim, mas o superendividado não precisa ter lazer, ele precisa comer. Eu acho que aí é o mínimo mesmo, né? Eles fizeram uma descrição, mas às vezes as pessoas têm doenças crônicas, ou tem alguém na família por exemplo, que é um autista, que precisa de psicólogo, não sei o que lá, né? Então, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então, cada um tem um mínimo existencial, esse que é a dificuldade. E fazer por decreto e R$400 seria o fim da lei, inclusive, né? Porque ninguém seria superendividado. Então, nós estamos numa fase assim que nós estamos esperando que não regulamente o mínimo existencial. E para bem responder a sua importante pergunta, nós fizemos enunciados, a URGS e a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o CDA, e esses enunciados dizem que nós já podemos usar o mínimo existencial porque é um conceito constitucional. Então, quem vai sugerir o mínimo existencial é o próprio consumidor e o seu advogado.
com base naquelas linhas que já existem, né? Então, no artigo 7º da Constituição Brasileira. Senhor Flávio, posso fazer uma pergunta? Ô, professor, só um minutinho, tem uma pergunta aí que estava na fila. Aí a pergunta do professor Oscar Ivan Prux vai ser a última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta antes, depois a do professor Ivan, para a gente não tomar tempo. Lógico que a gente quer ficar aqui o tempo todo com a professora Cláudia, construindo o que vai ser o mínimo existencial em cada caso concreto. Professora, a doutora Ida, foram tantos no chat aqui, andou. Desculpe, a pergunta da doutora Idamara Fernandes é a seguinte: sobre o julgamento do STJ, acredita que poderá ter um outro julgamento para que, já que não adentrou na lei de superendividamento mínimo existencial? Muito obrigado. É isso que nós estamos tentando construir, né? Podemos construir a várias mãos e várias mentes. Aqui tem tantas mentes brilhantes aqui também, né, no Paraná. Acho que temos que pensar. Eu pensei numa rescisória, né, por falta de aplicação de lei federal. Mas parece que há um outro caso coordenado pelo ministro Sanseverino, que ele também teria colocado para repetitivo, né? Então, eu acho que esse tema deve retornar. Nós vamos entrar em conversações com o próprio ministro Sanseverino para saber da possibilidade ainda, né? Ele que estava presente, e se não houver, aí realmente vamos ter que tentar essa última última possibilidade por desconhecimento e não utilização da lei, né? Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora Damara, pela pergunta, doutor Anderson de Azevedo pela pergunta. Professor Ivan, sua pergunta para encerrar as perguntas, fique à vontade. Não poderia perder a oportunidade de aurir do conhecimento dessa mestra para a gente, que é uma luz, né, que nos inspira aí. Professora Cláudia, eu conheço bem o sistema bancário por dentro. Conheço lá de lá, por dentro. Conheço bem, de reuniões com diretores da FEBRABAN, deles, etc. Enquanto a gente não consegue mexer no lado maquiavélico do sistema, e vai demorar, vai ter que talvez nascer um Karl Marx que não seja comunista, né, para nos liderar para isso. É importante fazer a lei pegar, é uma luta grande. E no cafezinho dos juízes, meus amigos, eles estão quietos, eles não falam contra, mas eles não falam a favor também. E aí eu cheguei e disse, olha, como é? Vai ou não vai? E aí eles disseram, bom, e como é que fica? Porque nós estamos sem estrutura, nós estamos dependendo das universidades fazer convênio para você ter audiência de conciliação e tentar fazer o processo andar. Só que tem um problema. Se não chegar a um acordo, quem vai ser o perito? Quem é que vai fazer esse papel se nós trabalhamos com tudo graciosamente aqui? Como é que a senhora vê a possibilidade, talvez a URGS tenha um modelo novo, outra tem aí, eu trabalho na Unicesumar, que tem um Sejusc dentro, né, e que é uma estrutura bonita, grande, etc. Como é que a senhora vê a possibilidade da gente superar esse entrave da perícia? Muito obrigado, professor Prux, por essa também muito importante reflexão, não é? A figura do administrador, né, vamos dizer assim, como se fosse uma falência, né, ela foi prevista, mas a Câmara dos Deputados, não foi o Senado, acho que foi a Câmara dos Deputados, mas talvez tenha sido o Senado, eu não me lembro bem agora, colocou que ela não pode onerar nenhuma das partes, então já desonerando o sistema financeiro. Então, o que se tem feito aqui? Existem os peritos judiciais, esses normais, não é? Mas se tem tentado a utilização dos fundos dos bens lesados, né, os fundos de multas e tal, para vamos dizer, a manutenção desses peritos à disposição. No Rio Grande do Sul, se fez também uma centralização dos casos de superendividamento.
justamente para evitar esse desconforto, vamos dizer assim, dos juízes, mais assim, né? Então, botaram todos com a doutora Karen Bertoncello, que é uma grande especialista em superendividamento, na capital. E esses Sejusques, tem o Sejusque bancário, por exemplo, eles identificam o superendividamento, o cara entra com uma revisional, sei lá, qualquer ação, e eles identificam que o cara é superendividado, mandam para lá. E isso facilita com que o Ministério Público, a Defensoria Pública, indique para essa centralização as verbas para pagar os administradores e os peritos judiciais. Então, eles estão trabalhando sobre essa coisa. E é claro que existem outros Sejusques que estão nas universidades, aí esses núcleos, né? E o CNJ não está parado, o CNJ já fez essa primeira recomendação e criou um grupo de trabalho liderado pelo eminente ministro Buzzi. Eu faço parte desse grupo de trabalho, a doutora Clarissa Costa de Lima e muitos outros grandes especialistas, e esse grupo está justamente sugerindo atuações para o CNJ, porque o CNJ vai indicar, então, como fazer, né? Já existe um fluxo que está anexo nesta recomendação para os núcleos. Agora, as próximas recomendações são sobre os núcleos, de como montar esses núcleos, de como utilizar esses fundos e essas possibilidades, né? E, eventualmente, até mesmo como centralizar, não é? Porque já alguns estados preferiram os juizados especiais, aí não funcionou, porque é muito complexo para o juizado especial, né? Que tem uma certa rapidez, né? Mas também esses convênios com as universidades são muito positivos porque permitem que esse núcleo tenha uma certa interdisciplinaridade. E as universidades têm feito, por exemplo, a USP, Ribeirão Preto, eles não fazem conciliação, mas eles fazem o acolhimento dos superendividados e a descoberta do seu mínimo existencial. Por quê? Porque ele tem que também saber o que ele precisa, porque senão ele é sempre muito positivo, diz assim, não, eu não preciso de R$500 por mês, eu vivo com 300. Ele vive o primeiro mês com 300, o segundo mês com 300, mas no quarto mês ele já não consegue viver com 300, não paga, né? Então, essa coisa de saber que pode haver uma crise, que eu posso quebrar o fêmur e não conseguir mais fazer Uber, sabe? Essa coisa assim, que todo mundo acha que vai conseguir e não consegue, né? É que leva todo mundo... Então, a universidade também pode acolher o superendividado, escutar ele, ter ali uma pessoa que faz como um contador ou que faz administração de empresa, um advogado que lhe pergunta, mas como é que foi a oferta? O senhor recebeu cópia do contrato? O senhor não recebeu cópia do contrato? E aí põe tudo naquele formuláriozinho do CNJ, que é o da URGS, né? A pesquisa, e aí ele fica sabendo como é que ele ficou sabendo do crédito. Ele estava na loja e ficou sabendo do crédito. Ou, como disse a professora Andressa, alguém telefonou para ele e ofereceu o crédito. Ele não estava querendo crédito, ele entrou de gaiato naquele. E assim por diante. Então, essas perguntas precisam realmente de um tempo, de uma... E às vezes, o próprio advogado, né, não consegue descobrir isso rapidamente. Mas é importante nós usarmos esse formulário, e os juízes estão usando esse formulário, porque o formulário ele já é feito com a lei, né, e com as nossas pesquisas anteriores da universidade. Então, ele tem todas as perguntas importantes para fazer. Ele é longo, tem um por credor, a pessoa tem que abrir, dizer quanto é que paga por mês, porque se não souber quanto deve, também não tem como pagar, né? Como é que vai fazer o plano se não sabe quanto deve? Então, realmente vamos dizer, a universidade pode ter uma função diferente do judiciário, diferente dos PROCONs, diferente da conciliação. Seria apenas nesse momento preparatório, ou como mesmo disse o professor Flávio, né, fazer cursos de capacitação, né, para as pessoas que vão ter contato direto com os consumidores superendividados. Quando estive no Ministério da Justiça, né, assessorando o ministro da Justiça, na época o professor Brossard, aqui do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas leis. A primeira era o Código de Defesa do Consumidor, a segunda é o Estatuto da Criança e Adolescente. E ali tem um núcleo interdisciplinar para fazer a colocação das crianças, para fazer a adoção, né? E todo mundo sempre dizia no início do Estatuto da Criança e Adolescente que aquilo era absurdo.
Por que eu vou ter uma psicóloga? Por que eu vou ter um assistente social? E hoje nós vemos como são importantes esses núcleos, né? Ninguém hoje entrevista uma criança abandonada e tal sem um psicólogo, nem um juiz, né? Porque a gente sabe que agora tem um cuidado especial. Então, eu comparo essa fase que nós estamos vivendo agora do Código de Defesa do Consumidor, essa virada aqui, que foi esses dois capítulos que entraram, né? Com aquela fase do Estatuto da Criança. Antes era o juizado de menores, né? E aí ficou criança e adolescente, um sujeito de direitos, um advogado para ele. Ai, que horror! É como o consumidor.gov, que o advogado nem aparece, não tem nem lugar para o advogado. Vai atrapalhar. O advogado vai atrapalhar. Não, a criança tem direito a um advogado, o superendividado tem direito a um advogado. É essa fase que a gente está vivendo. E o núcleo é isso, é essa parte mais sensível assim, do problema. E nós vamos conseguir, tenho certeza que vamos conseguir. Mas, realmente, o CNJ está preocupado de ver as melhores soluções do país para expandir a todos porque tem superendividado em todo o país. Inclusive, muito superendividado na Amazônia, por exemplo. Muito, muito. Então, eles fazem audiências online, eles estão procurando novos caminhos. E vamos encontrá-la, professora. Com tanta luz sendo nos dada, vamos encontrá-los. Obrigado pela pergunta, professor Ivan. Professora, obrigado, professora. Muito obrigado. Gratidão imensa pela sua exposição. Deu uma falhada aqui na minha tela, peço desculpas. Obrigado, professor Ivan. Muito obrigado a todos pela presença. Quero agradecer aqui imensamente a professora Cláudia. A sua palavra é sempre luz, sempre traz coisas boas, sempre traz norte, sempre nos direciona para algo de construir. Eu acho que o caminho da academia é construção. É destruição daquilo que é ruim e construção daquilo que é preciso ser construído, e luzes para esse caminho estão dadas. Muito obrigado. Quero também registrar o agradecimento aos membros da Comissão de Defesa do Consumidor, aos funcionários da OAB, muito obrigado pelo apoio, obrigado diretoria, obrigado à Comissão de Direito do Consumidor e a todos os presentes, né? Estivemos aqui com mais de 90 pessoas participando, fora as salas de aula, né? Cada sala de aula tem 90 em cada sala de aula, então nós tivemos aqui umas 400 pessoas, eu estou muito feliz, emocionado. Obrigado pela oportunidade, professora Cláudia. Receba a nossa gratidão em memória do Antístenes, gratidão em memória do coração. Os nossos corações estão cheios de memória, de boas memórias. Tenhamos todos uma boa semana do consumidor, amanhã um dia internacional do consumidor, tem evento no Brasilcom, entrem lá na página do Brasilcom, tem jornada Brasilcom amanhã, falando do PL 3514 de 2015, que é esse que a professora Cláudia falou, amanhã e dia 22, então estão todos convidados a isso. Professora, se a senhora quiser dar a última palavra, fique à vontade. Eu queria agradecer, Obrigado. Parabenizar pela iniciativa dessa reunião acadêmica, não é? E convidar todos justamente para esse enforcement, né? Com paciência, mas com coragem. Vamos lá todos juntos que a gente vai conseguir tirar essa lei do papel para a vida. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Excelente, muito obrigado, doutor Mancini, diretores da OAB, todos, diretor secretário-geral, muito obrigado, gente. Um grande beijo. Obrigado, professora, que saudade, obrigado pela presença. Doutor Mancini, um grande abraço. Oscar, que bom lhe vê-lo mesmo que no vídeo. Grande saudade, obrigado, sempre disponíveis aqui para a OAB Londrina. Flávio Anderson, todo o time, parabéns. Vocês não sabem a minha alegria, enquanto na diretoria, de ver a nossa comissão trilhando esse caminho de valorização da advocacia. Lembrei hoje, professora Cláudia, do professor Herman Benjamin, lá em Foz do Iguaçu, dizendo o quanto foi difícil a implementação do CDC e todos os avanços que hoje para a gente parece super normal, e se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai estar comemorando os avanços agora da Lei Cláudia Lima Marques. Obrigado pela presença, professora, muito bom revê-la. Obrigada mesmo, está combinado, em Foz do Iguaçu, hein, quando melhorar. Professor, eu vou lhe atrapalhar um pouquinho depois por WhatsApp ou por e-mail, para lhe pedir o formulário dessa entrevista lá,
para nós começarmos a tentar Tá, trabalhar com... anexo à portaria do CNJ. Eu lhe mando a portaria, que também é muito bem escrita, e o fluxograma para os juízes e o formulário. O formulário para Isso, todos nós, né? Inclusive se advogados. puder mandar para mim. Lhe mando, E professor. gostaria mando, de professor. aproveitar a oportunidade para lhe dizer que voltei a colaborar com a revista. Submeti o Ah, artigo, que submeti o maravilha, que artigo ontem. maravilha. Ah, que maravilha. Que bom, fico muito contente. Doutor Flávio também está me devendo umas coisinhas, né? Vou mandar. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Muito obrigado. Deus abençoe aí. Boa noite. O Jackson só vi agora. Obrigado, Jackson. Passou aqui bastante gente. Parabéns, Flávio. Parabéns a todos nós. Grande Parabéns. E abraço, olha, o gente. teu livro, o problema do teu livro foi o seguinte: eu cheguei lá para levar na biblioteca, mas não consegui chegar lá. O pessoal do programa, os doutorandos, etc., eles têm uma bibliotequinha lá deles. Lá. Ótimo. Aí Se houve está a sendo útil, eu apropriação. fico feliz. Aí houve um assalto, uma apropriação indébita, eu levantei os braços e entreguei. Falei, melhor assim, né? Aí eu preciso comprar mais um. Preciso comprar mais um aí. Bora. Tá joia? Obrigado, gente. Abração. E aquele almoço, hein? Estamos devendo. Vamos sim. Tchau, tchau, Abraço. gente. Tchau.